Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 4 do nosso livro, que fala sobre o relevo, as águas e as paisagens. Os objetivos da nossa aula é o seguinte: é compreender a ação da dinâmica interna da Terra na modelagem do relevo terrestre, identificar os tipos de rochas e minerais que compõem a superfície terrestre, identificar os tipos de agentes externos, modeladores do relevo e compreender como eles atuam, conhecer as principais características das unidades de relevo brasileiro, analisar a distribuição da água em nosso planeta, identificar as partes que compõem um rio, compreender a dinâmica do ciclo da água e perceber que os rios eles interferem nas formas do relevo que percorrem e vice-versa. É a estrutura da Terra. O relevo terrestre, gente, ele é um conjunto de formas variadas na superfície do nosso planeta. As formas que caracterizam a dinâmica interna da Terra existem desde a formação do nosso planeta. Os estudos demonstram que o nosso planeta ele apresenta grandes subdivisões internas: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Essas camadas elas se diferenciam principalmente por causa da sua profundidade, pela sua composição e pela sua temperatura. Ao lado podemos ver a estrutura interna do planeta Terra. Então, a dinâmica interna da Terra. O que é? É a estrutura interna da Terra que diz respeito à composição estratificada do planeta em suas áreas interiores, e essas classificadas didaticamente conforme a sua composição física e química. A crosta é a menor e mais externa dentre as outras camadas estruturadas da Terra. Ela é composta totalmente por rochas na forma sólida. Já o núcleo é a crosta, assim como o manto e a crosta. O núcleo terrestre também é subvivo interno e externo. O núcleo possui uma composição totalmente líquida com relação às outras partes. O manto é a menor parte dentre as camadas da Terra e se posiciona entre as duas continuidades terrestres existentes na profundidade. Vulcões e terremotos são eventos que transformam o relevo terrestre, a gente vai ver agora. Então, aqui é só para vocês identificarem as placas tectônicas que existem. Aqui são as principais placas e são através delas, quando elas se movimentam no interior da Terra, então causa algum tipo de transformação no relevo. Por exemplo, os terremotos, Quando, por exemplo, um país ele fica entre uma placa e outra, ou então em cima dessas placas que a gente podemos ver, então aquele país provavelmente ele terá grande chance de ocorrer esses eventos naturais, no caso os terremotos. No mesmo caso são os vulcanismos. Aqui, gente, do outro lado a gente pode ver a questão das áreas que tem os abalos sísmicos, que são esses abalos que ocasionam esses terremotos que eu acabei de falar. A definição, O que são esses terremotos? Conhecido como abalos sísmicos, são tremores que se manifestam na crosta terrestre, a mais externa das camadas da Terra, sob o ponto de vista técnico. Os terremotos são uma liberação de energia que é acumulada abaixo dos solos, liberação essa que provoca uma acomodação dos blocos rochosos, dando origem aos tremores. Existem três principais causas para os tremores na crosta terrestre: o desabamento, o vulcanismo e o tectonismo. E o vulcanismo? Vamos entender. As atividades vulcânicas ocorrem quando forças provenientes do manto forçam a saída do magma, que é esse líquido vermelho, na forma de lava. Então, as erupções vulcânicas elas podem causar grandes modificações no relevo, além da queima da vegetação e a destruição feita pelo ser humano. Muitas vezes,
o vulcanismo ele está associado a tremores, pois o magma, ao ser expelido para a superfície, causa tremores de terra que podem ser sentidos a quilômetros de distância. Agora nós iremos conhecer os tipos de rocha e seus minerais, né? O que são os tipos de rocha, né? Existem as rochas sedimentares, né, que resultam da decomposição de detritos de outras rochas ou matérias orgânicas em depressões do relevo terrestre. Por exemplo, o arenito, que é empregado na fabricação de vidros. Já as rochas magmáticas, elas também são chamadas de ígneas, né? Também são conhecidas assim. Elas são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma pastoso que existe no interior da Terra e é expelido pelas erupções vulcânicas. Por exemplo, podemos citar o granito, é um tipo de rocha, né? Magmática. As rochas metamórficas, né? Têm a sua origem na transformação de outras rochas magmáticas e sedimentares. Quando submetida a certas condições de umidade, calor e pressão no interior da Terra, a rocha transformada adquire novas características e tem sua composição alterada. Exemplos, as rochas metamórficas é o mármore e o quartzo.